E aí, jovens, finalizando aqui La Casa Digital, penúltimo capítulo, hoje a gente vai tratar com relação ao desbloqueio das Anas, né, Ana Carolina e Ana Cláudia, e também com relação ao motoboy, o Douglas, aliás, o ex-motoboy, né? E vai ser bem profundo com relação a esses desbloqueios ali, e vamos falar com relação ao lançamento de uma maneira bem diferente, de uma maneira bem clara, inclusive a gente vai trazer até um gráfico com relação a isso, e com relação ao famoso cofre dos 50 mil reais, bom, aparentemente ele ficou para o último capítulo. Felizardas as pessoas são, quão abençoadas elas estão. As pessoas conseguem sair da cama, levantar, né, ver o sol, abrir sua janela, né, tomar seu café sozinho, ir no banheiro sozinho, escovar seus dentes sozinho. Enquanto que na situação que ele está, que ele se encontra, ele precisa de pessoas para auxiliar nesse ponto. Então, você não está tendo problema na sua vida, você está tendo situações difíceis e às vezes a gente já falou que essas situações difíceis é uma questão de que você está colocando uma questão que é simples, numa visão muito complexa tua. Então pensa sobre isso, se você não leu o livro dele, clica ali no link, compra, ou se você procurar por outro site, não tem problema também não. Vê se você realmente está tendo problema na sua vida hoje. Bom, aqui a gente começa a sessão do cara a cara com o Titi, que é a parte de desbloqueio, para quem conhece mais o método do Pablo. Então, a primeira pessoa ali chamada foi a Ana Carolina. A Ana Carolina já chegou um pouco receosa ali, com medo e tudo mais. O Titi questionou ela com relação a isso, por que ela estava assim ainda. Porque assim, a questão aqui não é saber qual que é o ponto fraco da pessoa, a questão aqui é saber o que está travando ela. Então, ela no começo ela estava meio perdida, sem saber, até respondeu as perguntas que foram feitas sobre ela. Ela não sabia muito bem o que acontecia com ela. E foi aprofundando ao ponto que chegou ao ponto que se ela tinha sido rejeitada em algum momento. E sim, ela tinha sido rejeitada. Ela foi rejeitada na infância pela mãe. Ela é filha única. Então, isso foi impactando a vida dela, a ponto de que a empresa dela ela acabou quebrando ali também. Ela apontou que era por uma falta de gestão. Só que essa questão da falta de gestão é também porque que ela abandonou isso. Então, e aí ela não sabia muito responder isso, por que tinha acontecido. Ela falou que ela vinha fazendo isso com as coisas ao redor dela e tudo mais. E o Pablo questionou ela se ela tem filho hoje, né? E ela falou que não tem filho. E o porquê que ela não tem filho, se ela tem medo de ter filho. Ela falou que ela tem medo de ter filho por conta das condições, né? Ela não tem uma condição financeira ainda resolvida, segundo ela. E então o Paulo falou assim, então você vai rejeitar seu filho também. E aí ficou meio que assim, ela ficou meio que sem entender, né? Porque assim, o Paulo falou, desse jeito você vai rejeitar seu filho também por conta de dinheiro. Porque você já tá rejeitando seu filho por conta de dinheiro. Você vai ficar quanto tempo assim sem ter o seu filho? Então aí começou ela a entender um pouquinho esse desbloqueio com relação a isso. Porque ela até tentou se esquivar ali, falando que não era isso e tudo mais. Mas, bom, mesmo ela falando que não era bem isso, ela começou a entender que a questão era assim, essa parte de ter realmente esse bloqueio aí de rejeição. E o Pablo falou para ela, bom, você fala que na casa que você tem aqui essa questão de intimidade com Deus, não tem como alguém que se sente rejeitado ter intimidade com Deus. Porque a questão da rejeição não é sobre você. Bom, e aí a gente foi pro cara a cara com o Titi, onde começou o desbloqueio da Ana Cláudia. A Ana Cláudia ela entrou meio acuada, meio com medo e tudo mais. Ela se sentiu meio perdida quando o Pablo foi questionando ela por que ela estava assim, por que ela não tinha destravado ainda, o que estava prendendo ela. E ela foi dando algumas esquivadas ali, porque ela não conseguia responder perguntas sobre a vida dela mesmo, sobre as dificuldades dela. E o Pablo foi aprofundando até chegar ao ponto que se descobriu que era uma questão de rejeição. Ele perguntou se ela já tinha sido rejeitada em algum momento da vida dela. E ela confirmou que sim, ela já tinha sido rejeitada. Ela foi rejeitada na infância pela mãe. Ela é uma filha única. E isso foi impactando a vida dela. E aí o Pablo foi questionando tudo mais, o que tinha acontecido com ela, com a empresa dela, por que tinha quebrado. E ela falou que era por falta de gestão. Só que aí o Pablo falou, mas é falta de gestão, então você abandonou, né, a sua empresa também. Por que aconteceu isso? Ela foi abrindo um pouco mais, ela foi falando que estava acontecendo isso realmente com as coisas ao redor dela, mas que eu não sabia muito bem ao certo. E o Pablo já entrou numa ferida ali, perguntando se ela tem filho.
e ela não tem filho. E o questionamento seguinte foi se ela tem medo de ter filho. E ela falou que tem medo de ter filho por conta de questões financeiras, né, das condições que ela está tendo. E o papo falou, então você vai rejeitar o seu filho também, por questão financeira. E ela ficou meio que assim, falando que não é isso. E assim, tanto é isso que você já está rejeitando seu filho. Quanto tempo mais você vai rejeitar seu filho por uma questão financeira? E aí ela começou a entender e tudo mais. Ela começou a entender a questão que estava travando ela. E outro ponto que o Pablo falou para ela foi que assim, você fala de ter essa intimidade com Deus, mas você não tem como ter essa intimidade com Deus se você se sente rejeitada pelas pessoas, porque a rejeição é sobre você. Então tem que trabalhar isso, né, nela. Mas ela, pelo menos, ela questionou por onde ela começava e tudo mais, o que ela poderia fazer. E o Paulo falou que tem 3 pontos ali que ela tem que trabalhar. O primeiro ponto desse trabalho vai ser o reconhecer. Reconhecer que tem sim esse bloqueio. Né? Esse é o primeiro ponto, é o ponto da consciência desse bloqueio. O segundo ponto é você começar a rejeitar. Rejeitar esse bloqueio com todas as suas forças, até você sentir nojo desse bloqueio em si. E o terceiro ponto é você trocar as histórias. Começar a trocar essa história tua. Essa história de rejeição para uma outra história, uma história melhor. Então isso foi bem interessante. E ela aproveitou até e perguntou por que ela é tão... Ela acha que ela quer ser durona e tudo mais. E aí o Pablo perguntou para ela, ó, da casa aqui, quem que você acha que é a mais durona? E ela falou que é a Adriana. E você acha que isso dá certo? É isso que você quer? E aí ela entendeu que não faz sentido também. Essa questão de ser durona, na verdade é só uma camada. É só uma camada protetora. Não vai mudar a tua essência. E o que você tem que trabalhar é a tua essência. Não adianta você se armar toda, ser durona, se por baixo da armadura você ainda não está resolvida. Então isso foi bem interessante ali, né, nesse primeiro logo desbloqueio. Então isso foi bem interessante nesse primeiro desbloqueio do dia. E agora a gente começa com o desbloqueio da Ana Cláudia. A Ana Cláudia ela chegou bem, realmente, até que feliz no quarto lá, com o Titi. Né? Ela chegou feliz por conta que tinha acabado de ter o livro e tudo mais. Mas o Pablo também foi questionar ela com relação aos bloqueios dela, o que estava acontecendo, por que ela estava travada ainda. Só que ela foi uma participante que abriu o coração. Abriu o coração de tal forma que o Pablo realmente se emocionou. Mas e como é que aconteceu essa emoção do Pablo? Ele questionou ela com relação a se ela tinha, se ela se sentia corajosa ou se ela se sentia covarde e tudo mais. E ela não se sentia corajosa não, ela se sentia covarde em muitos pontos. E ela foi perguntada se ela entendia que quem tem coragem também tem essa covardia também. Tem medo, é natural. Mas que ela tem que trabalhar isso. Ela tem que realmente trabalhar. E ela até falou não, que ia tentar mudar e tudo mais. Ela está tentando, está se esforçando. E não tem que tentar, tem que fazer. Um pássaro, né, como a gente sempre fala aqui com relação à natureza e tudo mais, um pássaro não tenta voar, ele voa. Então você também tem que fazer a coisa natural para você. E ela foi sendo questionada por que ela estava assim ainda na vida, por que não tinha mudado. E ela falava que ela não acreditava ainda que era possível. Ela tinha muito essa questão que ela não acreditava que ela merecia estar ali. Ela não acreditava em uma série de coisas até então. Só que ela vem trabalhando isso, né, ao longo do programa. E aí o Pablo questionou se quem tinha sido preso mais tempo, se seria ela ou o Douglas. O Douglas, a gente já comentou aqui nos capítulos anteriores que ele passou 3 ou 4 anos mais ou menos preso, enquanto que a Ana, ela tem passado a vida inteira dela presa. Ela tem realmente alguns traumas com relação à escassez. Nessa conversa com o Pablo, ela contou que ela passou realmente por um momento de escassez ali aos 18 anos, onde ela viu a família dela, né, o caso o pai, né, uma figura que realmente representa a escassez para ela, porque quando tinha 18 anos eles tiveram que entregar a casa para o banco, ela teve que entregar o carro para o banco. Então, nesse ciclo todo, ela sempre acha que as conquistas dela, ela vai ter que acabar devolvendo, vai ter que entregar. Então, realmente é complicado quando acontece esse bloqueio de escassez. Porque você vê que isso, olha o quanto impacta na vida de uma pessoa. Um bloqueio de um pai, um bloqueio de uma mãe, né? Um bloqueio da pessoa com quem você vive. Então, impacta na vida dela. A gente teve a dinâmica esses dias com relação a que posição, né,
quem você estaria hoje na vida, se você estaria dormindo, se você estaria acreditando, se você estaria fazendo, se você está tendo resultado, quem que você seria? Ela falou que nessa dinâmica, até isso, nesse ponto, se ela estava tentando jogar ela para a pessoa que só acreditava, mas ela já vem fazendo as coisas. Então ela tenta se diminuir. Mesmo assim, trabalhando com relação a isso, o cérebro automaticamente tenta diminuir ela, por conta de realmente estar com muitos bloqueios ali. Como ela trouxe muito ali as questões dos bloqueios, né, de medo e tudo mais, o Paulo perguntou para ela se ela tinha medo ali. Como ela estava ainda com essa questão muito forte com relação a ainda a insegurança e tudo mais, medo, ela falou que tinha medo do que estava lá fora, de voltar e não conseguir conquistar o que achava que merece, de conquistar as coisas e tudo mais. E ele perguntou para ela se pudesse voltar no tempo, ela mudaria, ela ficaria lá e tudo mais. E ela abriu o coração falando que não mudaria, mas que sim, ela sente medo, porque ela estava trabalhando ali, ela tinha uma boa parte do sustento da casa era dela, né? O marido dela ficou um bom tempo sem trabalhar, ele já tinha investido no marketing digital também, só que não deu sucesso, não conseguiu resultados e tudo mais. Então ela estava realmente muito preocupada, porque ela não sabia como é que ia ser. Ela entrou em dívida para entrar na casa e tudo mais. Ela com tanto medo ainda, com receio e tudo mais, com não acreditar nela, o Pablo perguntou se ela acreditava em Deus. Ela falou que acreditava de verdade em Deus. E o Pablo colocou que ela ainda é um bebê ainda nesse processo. Um bebê não questiona. Uma criança de 7 anos não fica questionando se vai dar certo ou vai dar errado. Vai fazendo as coisas. Então, nesse processo, ela ainda é uma criança. Ela tem que se permitir errar nesse processo. Ela precisava realmente entender que a vida é uma aventura e se permitir nisso. E aqui é o ponto que o Pablo se emociona, porque aí a Ana abre o coração de vez. Ela fala que ela tinha receio ali do Pablo que não soubesse o nome dela ainda. E isso, ela se emocionou bastante nessa hora, porque ela tinha orado para Deus, para saber o que ela poderia fazer para chamar a atenção do Pablo. E Deus deu uma resposta para ela, falando que ela não precisava mudar em nada. Eu vou até deixar aqui, né, vou deixar aqui a resposta que ela teve em Coríntios. E ela falou isso pro Pablo. E ela falou Coríntios pro Pablo, sem ler. Falou que realmente ela tinha entendido que ela não precisava mudar, que é a essência dela, que Deus não é isso que Deus quer. E ela falou isso, que ela não tinha que mudar a essência dela. Deus não quer que ela mude a essência dela. E ela tem que parar de se preocupar com relação a quem que sabe o nome dela aqui na Terra. Quem tem que saber o nome dela tá lá no inferno. Saber que ela tá cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra, que ela tá transbordando, que ela tá transformando vidas. É esse o propósito dela. Pouco importa se o Pablo sabe ou não sabe o nome dela. E o Pablo não sabia o nome dela, não. Até aquele momento ele não sabia o nome dela. O Pablo ali se emocionou bastante, porque a Ana, ela, com essa pureza toda do coração, e algumas pessoas que também são tão puras quanto ela, às vezes não colocam em ação. Então, claro que é bonito, né, a gente vê essa pureza do coração da pessoa, mas ao mesmo tempo dói se você vê que a pessoa está tentando esconder as coisas. A Ana, ela tinha um livro escondido dentro dela e começou a colocar para fora. Começou a colocar o talento dela para fora. Até na sequência, o Pablo vem falar com relação a Mateus, né, a parábola dos talentos. Então, assim, 98% das pessoas aqui na Terra hoje, elas receberam sim somente um talento. Só que o que essas pessoas estão fazendo com esse um talento? Elas estão escondendo. Elas estão escondendo na estabilidade, nessa segurança de um trabalho assim. Elas não querem usar o talento dela por vergonha. Então elas estão acabando escondendo esse único talento que ela tem. Então não faça isso. Eu já volta e meia já falei para as pessoas aqui fazerem canais, comentar aqui o canal, eu também vou dar uma olhada ali também para ajudar, porque assim, as pessoas têm que começar a colocar para fora o que tem de conhecimento, de experiência. Não se importe se vai ter muitos seguidores, se vai ter muitos likes, muitos comentários. Começa a falar e assim vai fluindo. Esquece com relação à vergonha. E eu comecei a fazer nem um mês direito com o canal. O meu Instagram mesmo faz um pouco mais de 2 meses, talvez, que eu tenha começando a colocar conteúdo nele. Então, começa a colocar também, não fique escondendo não. Não fique escondido. E aí agora a gente vai pro desbloqueio do Douglas. Um desbloqueio que o Paulo tá esperando até tomar porrada mesmo, né? Tomar um soco e tudo mais. Porque o Douglas, ele foi questionado por que ele estava assim,
também. Então, e o Douglas foi questionado por que ele estava assim, por que ele não estava solto, o que estava prendendo ele. Não, que ele estava se soltando aos poucos e tudo mais. E foi questionando até que chegou nessa questão da necessidade de aprovação das outras pessoas. E ele falou que ficou incomodado desde o dia que ele abriu para todo mundo desde o dia que ele abriu para todo mundo que ele tinha sido preso e tudo mais, tinha cumprido pena. E o Pablo falou, mas você vai levar até quando? Você já não cumpriu? Isso a gente vê muita gente que erra no passado e fica levando esse erro pro resto da vida. A gente não tinha comentado aqui até então, mas você não tem que ficar assumindo seus erros, não. Não tem aquele negócio, não volto nos meus erros. Cara, volta. Você já cumpriu, acabou. Não fica se levando esse erro pro resto da vida, não. E aí foi na hora que o Paulo questionou para ele o que ele era, então. Onde que ele estaria, né? No processo ali que a gente tinha falado das pessoas. Ele fez a pergunta pro Douglas qual era a maior prisão. Se era aquela que ele ficou lá por 3, 4 anos, ou se era a mente dele. E ele entendeu que era a mente dele também. E o que falta para você sair dessa prisão? Todo dia você tá colocando você lá na prisão, você tranca, você fica dentro da cela, fica preso. E ele falou que faltava atitude, que o passado realmente dele estava atrapalhando. Então o Pablo usou ele como figura do passado. Então falou, me considera que eu sou o seu passado, o que você vai fazer comigo? Nessa hora ele não entendeu que ele tinha que ir pro embate. E aí o Douglas falou umas palavras e tudo mais e falou, eu vou virar as costas e sair andando. Não é isso, não é pra você fugir do passado, não. Não é pra você virar as costas e sair andando. O passado você só vai ficar maior. Vai ficar maior e mais forte. Então, eu vou contornar e sair andando pelo outro lado. Também não é isso. O que acontece com relação ao passado? Você tem 3 opções. Ou você enfrenta, ou você apanha. Então, o que acontece com esse problema? Esses problemas da vida que acontecem. O que você pode fazer com relação a esses problemas da sua vida? Né? No caso dele, o passado. Você só tem 3 opções. Ou você vai enfrentar ele, ou você vai tomar uma surra, ou você vai fugir. Então, você vai fazer o quê? Com muita luta ali, o Douglas entendeu que ele tinha que enfrentar o passado dele. E foi pra cima, né? E aí o Pablo foi e rolou no jiu-jitsu com ele. O Pablo já tem também conhecimento com relação a isso. E no começo o Douglas não conseguia ganhar, não. O Pablo teve que ir trabalhando para ver se eu despertava essa ira dentro do Douglas e jogava tudo para fora, que ele estava guardando. Aí começou realmente a trabalhar isso. E no final o Pablo falou, cara, você só tem essas 3 opções. Ou você enfrenta, ou você apanha, ou você foge. Tem situações que você sim precisa enfrentar. Você tem que entrar nessa briga. O Pablo, ele viu que o Douglas ficou desconfortável, porque o Pablo já tem essa leitura, né, corporal, de microexpressões e tudo mais. Ele já sabe quando a pessoa ficou nervosa, quando ele colocou a mão pro bolso e tudo mais. Então você vê que às vezes assim, você quer falar que não está sentindo alguma coisa, mas todo o seu corpo já sabe qual é a resposta. Então é nesse sentido que o Papa tem trazido as pessoas ali para aquele 1 a 1, para trazer essa questão do que a pessoa está sendo bloqueada para liberar esse bloqueio e a pessoa conseguir deslanchar do jeito que tem que deslanchar. E a gente começa o programa da noite, né? Dessa vez o pessoal assistiu o episódio, foi o primeiro episódio que eles assistiram na casa, e aí, o tema do dia vai ser lançamento. E ele questionou o pessoal, gente, vocês acham que com esse tanto de bloqueio que vocês têm, daria certo o lançamento? A gente pode dar todas as ferramentas, mas não vai dar certo. Porque basicamente o que é o lançamento? É você posicionar o foguete no lugar certo, você colocar combustível, né, e aí lançar. Só que o pessoal não está colocando combustível. O que adianta? O lançamento vai subir, alguns metros ali e cair. Então, foi por isso que começou esse processo da casa digital com muito mais questões que não são ligadas à questão ferramentas de marketing,
e sim muito mais questões de desbloqueios, né, de mentalidade, né, de você entender algumas situações da vida, né? Então realmente é nisso, a sua essência com Deus. E aqui a gente vai falar com relação aos lançamentos, né? Então, primeiro alerta com relação ao lançamento, que é uma coisa que pode enganar logo de cara no primeiro e tudo mais, mas é que você também não fique se sentindo tão orgulhoso, né? Não fique tão procurando assim elogios e tudo mais, porque a pessoa que está tão assim com esse orgulho alto, na primeira crítica ela cai. Então você tem que entender que você não pode ser melhor que os elogios, então não se rebaixa a eles. Não se rebaixa a eles porque na primeira crítica você vai cair, tá? E depois que o Pablo explicou com relação aos desbloqueios e tudo mais, a importância dele para as pessoas, melhor do que ferramenta, a gente não comentou aqui, se não me engano, né, de uma pessoa que poderia ter sido a pessoa escolhida também para casa, que era um menino de 20 anos, 20 e poucos anos, que o Pablo fez um encontro dele no... Bom, depois do Pablo explicar com relação à importância do desbloqueio, né, da questão dessa pessoa estar bem, estar bem com o propósito dela, do que mais que as ferramentas na questão de lançamento e tudo mais, ele anunciou que uma pessoa que possivelmente estaria na casa, mas que desistiu, o menino do ônibus, ele estaria na casa também e no final do programa ele responderia uma pergunta, né? Então ele só foi para apresentar ali o menino. Voltando ao tema de lançamento, né? A gente teve na noite anterior o Marcos Paulo passando o dia, a noite inteira lá e o dia também trabalhando no lançamento, né? Em 3 lançamentos. Teve o lançamento da Adriana, o lançamento da Juliana e o lançamento do Felipe. Então foi dividido ali a casa em alguns grupos para terem esse lançamento no episódio de ontem. E a questão do lançamento, o que ela é? Ela, na verdade, é uma é uma das atividades que você consegue envolver todas as outras 12 profissões. E não tem problema não, se você falar eu tenho vergonha, não tem problema, você pode lançar outras pessoas. Então aqui a gente vai falar um pouquinho com relação a isso, vamos dar algumas dicas com tudo isso, tá bom? Vale frisar aqui que o Pablo ele tem em cima uma plataforma de lançamento, né, uma empresa que é focada nisso, só que eles falaram que eles não lançam pessoas que não têm alinhado, que não estão alinhados princípios e valores. E isso é importante você saber com relação a isso, porque assim, não faça nada que é só por questão de dinheiro. Porque isso é importante saber, porque assim, não faça nada só por dinheiro. Não faça. Não faça nada assim que vai contra seus princípios, tá? E valores. E aqui com relação ao lançamento, a gente vai falar de 3 pontos, tá? Importantes. É você saber a mensagem, o envelope e a arte. O que acontece? Você é o envelope, tá? Você é o que vai levar a mensagem. Você que vai levar você vai levar a mensagem. A mensagem não é você. A mensagem veio antes de você, veio antes do mundo. E a arte pode ser várias formas. Pode você falar bem, você pode cantar, você pode fazer algum esporte. Tem várias maneiras de demonstrar a sua arte. Mas você tem que entender que você é o mensageiro. Às vezes a pessoa acha que a pessoa está gostando da arte tua, mas na verdade o que as pessoas estão procurando é a mensagem. E aqui um ponto interessante com relação à arte: quanto mais arte você dominar, mais atenção você vai conseguir chamar, tá? Mais público você vai conseguir atender ali. Só que assim, não é a ideia você agradar todo o público. A gente vai falar com relação à audiência um pouquinho mais para frente. Bom, o lançamento não é a causa, ele é o efeito do movimento que você tem e do branding. Então, não fica assim colocando tanta expectativa com relação ao primeiro lançamento para você não ficar frustrado. E aí a questão da frustração, ficar alegre, também não fique muito alegre. E alegre é diferente de felicidade. Felicidade é teu já. A gente já comentou com relação a isso. Mas só para relembrar, você pode ter momentos ali alegres ou momentos de tristeza. Mas a felicidade nunca sai.
Bom, e para ter um bom lançamento, como é que funciona? Primeira coisa, deadline, né? É um prazo. Tem que ter uma data para você entregar esse lançamento. Então, o lançamento ele começa de trás para frente. Primeiro a gente coloca uma data que a gente quer lançar e aí a gente vem trazendo para o que tanto a gente tem que fazer para chegar naquela data ali. Então, o lançamento ele é um projeto. Ele não é uma rotina, ele não é uma tarefa, ele é um projeto. Bom, a rotina você já sabe que é o que você faz, né, rotineiramente, né, não gera nenhuma complexidade e realmente você faz até no automático, como escovar dente, por exemplo. Agora, uma tarefa, ela já envolve uma certa complexidade. Agora, lembre-se de sempre fazer perguntas, porque às vezes uma tarefa, por falta de pergunta, você considera que é uma rotina e por falta de pergunta você pode achar que é um projeto. Então, é a mesma coisa que falar, por exemplo, eu estou indo para a Disney. Você não sabe se é uma rotina porque você não sabe se eu trabalho na Disney. Você não sabe se é uma tarefa porque você não sabe se eu moro na Disney e eu estou planejando fazer um passeio na Disney com a família lá. Você também não sabe se é um projeto. Você não sabe se eu vou fazer alguma manutenção, alguma coisa mais complexa que vai envolver uma equipe, ou vou fazer um projeto lá, vou fazer umas filmagens, né, na Disney. Por exemplo, a gente fez um projeto, né, para fazer as filmagens na Disney, para poder estar ensinando o inglês dessa forma. Então é um projeto, é realmente algo mais complexo, envolve mais pessoas, envolve delegar funções e tudo mais. Então, você só saber da Disney, de nada adianta se você não saber fazer perguntar e fazer as perguntas certas. E aqui eu vou explicar um pouquinho com relação ao lançamento ainda, eu vou colocar um desenho aqui, né, um gráfico que o Pablo colocou pra gente, que é o seguinte: qual que é a ideia do lançamento? E qual que é a ideia de você ter realmente atingindo resultados? A gente falou nas lives passadas aqui com relação a você estar dormindo, a você acreditar, a você realmente estar fazendo, você já está tendo resultado. Como é que funciona isso? Bom, o que acontece? A gente tem 5 pontos aqui, né? E a gente tem o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde você começa o seu projeto. O ponto B é o resultado dele, é você atingindo o que você realmente quer. Agora, com relação aos 5 pontos. O primeiro ponto é para aquelas pessoas que não acreditam, que estão dormindo ainda. O segundo ponto, você vai ver que a pessoa já está ali beirando ali o precipício, mas não se jogou ainda, não está fazendo. No terceiro ponto, você vê que a pessoa já está indo para o embalo. Ela realmente está fazendo. Só que o que acontece ali no meio do caminho? Tem os bloqueios. Então, geralmente, a maioria acaba parando metade do caminho por conta de bloqueio. Então, com muito esforço, você vai lá e consegue romper aquela barreira ali e tudo mais. Só que assim, você vai atingir um ponto ali, o ponto 4, que 75% das pessoas param. Né? Elas quase chegam no resultado que elas queriam. Mas mesmo assim é por muito pouco. E o que acontece? Você está vendo que tem a questão da plataforma. A plataforma somos nós, somos pessoas que trabalham já com isso. A plataforma ela é feita para assim, para te encurtar o caminho do resultado. Você vai estar trabalhando com pessoas que já conhecem o caminho, já sabem como é que funciona. E não vai precisar ir por baixo. Você vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B e atingindo o ponto 5. O 5 o que é? É o resultado. São aquelas pessoas que tiveram resultado. Então, o que naquela dinâmica aconteceu, né, o Felipe, ele já estava atingindo o ponto 5, ele já teve um resultado. Enquanto o Pablo é o ponto 6, ele é a plataforma. Ele já sabe como é que funciona, já atingiu tantas vezes que já conseguiu. E o intuito da gente também trabalhar para ser plataformas é porque quando você leva alguém do ponto A para o ponto B, ela começa a chamar mais gente, para mais pessoas também chegarem e atingir o resultado que elas querem. Mas aí tem um detalhe. Nem todo mundo vai querer usar a plataforma. É que nem você querer de um ponto A a um ponto B aqui no Brasil, por exemplo. Tem muita gente que não quer pegar a estrada porque tem pedágio. Acha que não compensa. Aí a pessoa fica lá, andando pela vida, sei lá quantos anos. Às vezes se perde, acaba com o carro, acaba com o corpo, né? Estressa todo mundo que está dentro do carro. Então, nem todo mundo vai querer a plataforma. Por quê? Porque todo mundo vai criticar. Você sempre vai ter crítica. E por que disso? Porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão criticar você. Vão criticar porque você não tem resultado e vão criticar porque você tem resultado.
Vão criticar porque você não tem dinheiro, vão te criticar porque você tem dinheiro. Já que você vai receber essa crítica de qualquer jeito, pelo menos vai fazer, vai ter seu resultado, né? Receba a crítica pelo menos com resultado. E para um lançamento funcionar também, o que você precisa? Né? Agora entrando um pouco mais na parte técnica. Você precisa ter um ponto de transformação, o que você vai transformar na vida daquela pessoa. Você tem que ter um ponto de contato, que são listas, são os leads. Você precisa ter um ponto de contato, tá? Você realmente precisa ter um meio de comunicar com os seus leads. Esse já é um outro ponto que você precisa. E você precisa também ter uma promessa. Uma promessa tem que ser específica. Um dos problemas na competição que teve aí das 3 experts ali, né, do Felipe, da Adriane e da doutora, foi que a doutora ela não foi específica. Inclusive, isso afetou o resultado dela. Então, seja específico com relação à tua promessa. E não venha falar de mentiras. Na hora que você começa a exagerar muito, que é isso, que é aquilo, não adianta. Não adianta. Tem muitas pessoas me perguntam, Omar, mas e aí, se eu entrar no curso, eu vou falar inglês? Depende, né? A gente tem que ser sincero. 100% fala? Não, não é 100% que fala. São só aquelas pessoas que realmente se dedicam ao curso. São só aquelas pessoas que, pelo menos, sei lá, 20 minutos, elas estudam ali por dia, né? Pelo menos elas conseguem estudar 1, 2 horas por semana para ter algum resultado. Senão, se a pessoa só comprar o curso, é que nem ela só pagar a academia. Então, assim, você tem que já ser bem honesto nessa questão da tua promessa e explicar o que tanto você vai entregar. Que eu vou entregar isso, isso, isso e aquilo. Então, promessa, vocês têm que entender que é para a pessoa saber o que ela vai conseguir. Com relação ao ponto de contato, né? Você pode ter, são as famosas listas. Você pode trabalhar com relação a e-mail, você pode trabalhar com relação a WhatsApp, a Telegram, a telefone, tanto SMS quanto ligação. Você pode trabalhar com Instagram. Então você tem uma série de ferramentas que você pode usar. Você pode usar só uma? Pode. O que é o ideal? Usar todas. O máximo possível que você conseguir, você usa. Então como é que funciona o lançamento? Primeiro você trabalha o brand, que a gente já falou aqui. Depois você faz o movimento. E aí sim você faz o lançamento. Dessa forma você faz o lançamento. Nessa sequência. Outros pontos que você vai trabalhar nessa parte do lançamento é você saber fazer o tráfego. Você saber fazer o tráfego, você tem que ter a distribuição, você tem que ter a captura de leads, você tem que ter o remarketing. Uma das questões importantes também para você trabalhar é com live. Live é bem interessante que você está fazendo também. E nas lives, o que as pessoas estão querendo? Elas não estão querendo só escutar a tua história. Isso é legal, isso é bom para conectar com as pessoas, para as pessoas acreditarem mais em você, saber um pouco de você, gerar empatia, isso é bacana. Mas depois disso, as pessoas elas querem resultados. Você vai entregar um micro resultado, você não vai conseguir entregar tudo numa live. Mas se você entregar alguma coisa que a pessoa já consiga aplicar, já faça sentido para ela, você já consiga causar alguma pequena transformação para ela, entrega. Não fica guardando, não fica escondendo o seu talento. Entrega. E como é que você pode entregar isso? Tem várias maneiras de você entregar. Você pode, por exemplo, sei lá, fazer um livro, um e-book, colocar um preço baixo para a pessoa também falar, pô, a pessoa gastou horas ali fazendo isso e está disponibilizando por só isso. Então você tem várias formas de você entregar resultados, várias formas de você estar mudando a vida da pessoa ali, de uma maneira que as pessoas, a gente já falou, tentam esconder isso e fica claro que você está sendo picareta. Você não quer entregar nada, você só quer entregar depois que a pessoa paga rios de dinheiro para você. Aí com relação a lives também, e aproveitando já, porque tem as pessoas que realmente tem que se preocupar em você estar trazendo junto das... Você tem que se preocupar com as pessoas que você está trazendo para perto. Você tem que ver se aquela audiência é a que você quer. Porque assim, você não vai agradar todo mundo. Nem queira isso. Quem quer agradar todo mundo, um exemplo disso são as televisões. Né? As televisões abertas, geralmente, o que elas querem? Elas querem audiência. O teu foco não é audiência, o teu foco é autoralidade. É você. Então, a gente tem a regra dos 3 As nesse ponto. Você tem que focar primeiro na autoralidade, depois você tem que focar na amplificação e depois focar na audiência. Amplificação, só a Juliana usou, só a doutora fez isso. Que é você estar colocando o seu produto ou o que você está oferecendo para que outras pessoas também comecem a impulsionar. Então, como a gente vai focar muito nessa questão da autoralidade,
Então, como a gente vai focar muito nessa questão da autoralidade, pessoas fingidas não explodem, não. As pessoas do outro lado também vão saber que você está forçando a barra. E a audiência, sim, é o último. A gente acabou de falar que quem foca na audiência é a televisão. A partir do momento que você não consegue falar o que você quer para a sua audiência, não faz sentido. Você tem que deixar essa audiência embora. Fala daquilo que você quer. Se essas pessoas forem embora, beleza, deixa continuar falando para quem está aí querendo realmente o conteúdo. E aí, por exemplo, que a gente falou aqui da televisão. A televisão, ela só gera desgraça. Você acorda de manhã, tem jornal, de tarde tem jornal, de noite tem jornal. Toda hora que você vai na televisão tá tendo jornal, em certos canais. E aí você vai ver o jornal, só tem desgraça, desgraça, desgraça. Só gera revolta em você, só gera ira em você, só gera frustração em você. Não te acrescenta em nada, você só fica sabendo das desgraças. Mas por que isso? Porque compensa para eles. Primeiro que eles tentam agradar toda a audiência, depois que eles colocam ali para estar vendendo produtos no comerciais. Ah, teve aumento de roubo, e aí você vai ver no comercial tem alguma coisa relacionada a isso. Então, é o trabalho deles ali. E dessa forma você vê se faz sentido você querer agradar todo mundo que nem as notícias. Com relação às aulas foi isso. Teve o resultado ali dos 3 experts, eu vou deixar até aqui. Basicamente, o que aconteceu? A Adriana, ela teve o maior resultado, né, absoluto, ela realmente faturou mais. Porém, o Felipe, ele teve a questão do ROI um pouco melhor. Ele atingiu menos pessoas, mas a conversão dele foi maior. A Adriana, se não me engano, fez 17%, enquanto o Felipe fez 20% de conversão. E a Juliana, ela fez uma conversão baixa, ela fez uma conversão de 1%, só que foi a pessoa que mais chamou a atenção. O erro dela foi na energia, faltou energia. Ela até se justificou que faltou energia porque durante a live dela, os comentários foram pesados, e isso foi baqueando ela também estava cansada e foi somando tudo isso. Só que o Papa falou, você deixou a sua audiência te influenciar, não faz sentido isso. Você está ali para influenciar as pessoas e você conseguiu deixar as pessoas te influenciarem na tua live. Imagina só, você vai no psicólogo e o psicólogo quer desabafar contigo e você sai pior que o paciente. Um outro ponto interessante que ele trouxe é com relação aos nichos, hoje em dia, do mercado de lançamentos, mercado, na verdade, um dado importante com relação a lançamentos. Os nichos mais procurados hoje no Brasil são finanças, saúde e desenvolvimento pessoal. Então, caso você esteja procurando alguma coisa, trabalhar nessa área, esses são os 3 maiores hoje no Brasil. Bom, e para finalizar, uma parte também que envolveu bastante emoção foi no final, onde o Pablo viu ali o Playboy, né, o Marcos, todo largado no sofá, com um cara de... O outro ponto no final, que chamou bastante o público ali com relação à emoção, foi porque o Pablo chamou a atenção do Marcos, perguntando para ele por que ele estava assim largado daquele jeito no sofá, né? Ele estava quieto, estava down. Então ele falou que não tinha nada, né? Não falou que estava nada. Só que estava assim com uma cara de que não estava interessado no que estava falando ali, não estava nem aí para o conteúdo. E ele tomou um aperto. Pô, mas você está assim largado, tá achando que está na sua casa, né? Parece que você está fazendo pouco caso do que eu faço. Ele até levou isso com relação ao que a Juliana falou, mas a diferença é que ele falou, isso para mim não me incomoda, mas é uma falta de respeito. Não faz sentido. E aí ele perguntou, você quer contar o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou que não tinha acontecido nada, que estava só cansado. Mas cansado do quê? E aí nessa hora ele descobriu que... E aí nessa hora o Pablo descobriu que ele nem participou do lançamento de ninguém. Não fez parte de nenhuma equipe. E mesmo assim ele falou que tinha ficado na churrasqueira o dia todo e tudo mais. No final até o Ezron foi lá e tentou defender um ponto de vista ali que ele também se achou um pouco culpado. Ele achou que ele e o resto da casa também foi culpado. Porque assim, foi tanta informação que o Marcos Paulo passou, foi tanta conteúdo ali um em cima do outro, que o pessoal meio que ficou perdido de quem que era a equipe de quem. E isso pode ter afetado ele também. E outro ponto que foi é que o Marcos ele poderia ser um dos experts também.
só que acabou que não foi cogitado, ele tinha muito conteúdo para entregar, ele já tinha um engajamento legal. Então, e ao mesmo tempo, ninguém da casa, nenhum dos grupos acolheu ele, nenhum dos grupos chamou ele. É que assim, a vida não vai ficar te chamando também. Você tem boca, você tem que falar. Se alguma coisa não está de agrado teu, fala. Senão você vai passar o resto da vida escutando os outros ali o que você não quer. Você vai passar o resto da vida no emprego que você não quer. Você vai passar o resto da vida com um salário que você não quer. Abre a boca, fala, toma uma atitude. E ele chegou. Aí o Pablo mudou um pouco ali do assunto, mostrou as campanhas que o pessoal tinha feito, né? Com relação à página, à landing page, deu uma analisada na landing page de cada um. Basicamente, a foto que a Adriana colocou, ela atraía mais público, dava mais engajamento com relação a isso, porque era uma foto que mostrava uma pessoa mais natural, uma pessoa que realmente está no convívio das pessoas ali do dia a dia, né? A copy foi boa também. Agora, a do Felipe também, mesma coisa, foi uma boa foto que escolheram. A copy foi boa também, alguns pequenos ajustes ali. Com relação à da Juliana, a foto foi boa até demais, foi muito produzida, isso acaba afastando a audiência. A copy ficou estranha, ficou confusa. No final ela dá uma caída a copy, enquanto no final você tem que, na verdade, tentar subir a pessoa ali, né? Você tem que dar esse up ali. Então, foi isso que ele analisou. Então, como já estava muito tarde, o Pablo, inclusive, decidiu nem chamar o rapaz do ônibus. Só que o que ele fez? Ele amarrou numa live seguinte no Instagram dele depois da meia-noite. Então, aqui a ideia seria só analisar a live, mas como ele fez essa puxada para o Instagram depois, o que aconteceu no Instagram? Primeira coisa que aconteceu foi que eles entraram um pouquinho depois do horário que eles prometeram, porque nesse meio tempo entre uma live acabar e o Instagram começar, o Marcos ele foi e teve um desbloqueio o Marcos foi e teve um desbloqueio junto com o Pablo ali fora da casa, né? Então já voltou bem, já estava mais tranquilo, ele até apareceu na live lá, agradeceu bastante o Pablo por conta disso, que era um bloqueio que ele tinha. E até o Pablo conta de uma história que ele parecia muito com o filho dele, que o filho dele fazendo uma arte lá e tudo mais, o Pablo chamou a atenção dele em público. E aí o menino ficou revoltado, quem já conhece os meninos dele e tal, e ele questionou: por que você está me chamando a atenção aqui em público? Daí foi a mesma coisa, mas por que você está fazendo essa arte aqui no público? Aí chamou a atenção, aí o menino ele pediu mesmo para conversar em particular com o pai e tudo mais e resolver essa situação. Porque que nem o Paulo falou, ele não está analisando ali a questão da pessoa, ele até gosta do Marcos, ele acha uma boa pessoa, tem um bom coração, só que a atitude dele ali não foi boa. Então as pessoas têm que entender que tem que diferenciar pessoas de situações, pessoas de comportamento. Às vezes as pessoas não entendem essa questão quando a gente fala, é uma questão meramente profissional. Mas deu tudo certo, mas a live seria para falar com o menino do ônibus, aí chamou, né, o menino do ônibus ali para a live. Basicamente o menino do ônibus ainda estava assustado, ainda estava em negação, não estava querendo muito entrar na vibe da casa. O pai dele achou que era tudo mentira, a mãe dele achou que ele deveria ter ido. Ele disse se arrependido. Um detalhe, no começo ele não queria nem ter ficado ali, ele até tentou usar como desculpa um amigo dele, falando que ele tinha que ir embora talvez por conta do amigo dele. O amigo falou, não mexe eu não aqui, sua decisão ficar aqui ou não. Então, mas no final das contas eles ligaram inclusive, mas no final das contas o Paulo perguntou, hoje você, depois que já viu tudo, você largaria o seu trabalho para cair de cabeça nesse mundo do mercado digital? Aí ele falou que ele largaria e tudo mais. E aí foi que teve a decisão de ligarem para a empresa que ele trabalha, né? Tava o turno da noite ainda rodando. Ele ligou lá e pediu as contas, né? Até perguntou para... Aí até nessa questão, ele entrou ali conversando com a gestora, né? Ao vivo, no Viva Voz.
e nem naquela hora ele estava entendendo, e nem naquela hora ele estava entendendo direito como pedir as contas. E ele falou que está abrindo as contas e tudo mais. E o Pablo foi e conversou com a gestora dele, do menino, para confirmar. Falou: é o seguinte, é isso, né, que está acontecendo. Você, como amiga, você falaria para ele ficar no emprego ou falaria para ele largar tudo e vir com a gente aqui? Basicamente foi isso que aconteceu. E ela falou que ele, se fosse pro bem dele, que ele deveria largar sim. Então foi acordado ali que ele ganhava em média de R$ 1.000 por mês. O Pablo vai bancar esses R$ 1.000 por mês para ele. Ele vai dar 1.000 por mês. Não vai dar tudo de uma vez, porque senão torra tudo, né? Só que nesse período ele vai ter que trabalhar na área digital. Então, se o intuito é que o Pablo consiga mostrar que dá resultado para ele e que o menino não precisa nem desses 12.000, que devolva assim esses 12.000, né? Ou conforme o resultado dele. Isso tudo em 60 dias. E ele acabou sendo o primeiro dos 12.000, que é um outro projeto que vai entrar agora, né, hoje no Dia da Independência do Brasil, provavelmente alguma coisa relacionada à independência digital das pessoas. Né? Então, vamos esperar para cair para dentro. E comenta aqui o que você está achando, se fez sentido, o que vocês estão esperando da final, quem que vocês acham que merece ganhar. E por que essa pessoa ela foi chamada de volta para casa? Né? Na parábola tem o trabalhador. Nas passagens você tem os trabalhadores de última hora. Que eles realmente também, muita gente vai achar que não merece e tal, porque ele chegou de última hora. Só que se Jesus falou que eles também têm o seu valor, que eles aceitam e merecem, tem um valor dele, então não cabe a nós ficar julgando. Ele teve o livre-arbítrio ali, ele se arrependeu, veio e tá de volta ali. Então foi por isso.